Depois de salvar Lyra do sequestrador, On ficou furioso novamente. Ele a critica por fazer suas próprias coisas. Ele diz que ela não tem o direito de decidir sua vida ou morte, a menos que ele concorde. Caso contrário, ninguém pode machucá-la. Ou então perguntou a Lyra se ela sabia alguma coisa sobre a enfermeira negra, mas Lyra também não sabia disso. Neste momento, olhando para sua filha deitada na cama, Dona Ilha não entendeu por que Homer sequestrou sua filha mais nova. Além disso, ela sentiu que On estava sempre escondendo algo dela. Em seguida, ela mandou a governanta ficar de olho em tudo o que acontecia na mansão. Depois disso, On e Lyra voltaram para a mansão. Ilha imediatamente perguntou sobre o sequestro. On mentiu que Homer tinha problemas mentais. Naquele momento todos estavam presentes no local. Homer agiu perigosamente com os outros, por isso foi baleado e morto pela polícia. Depois de subir para o quarto, On diz a Lyra que a mamãe os notou agora, então ela não deve absolutamente dar brechas, deixe que ele cuide de tudo. Então, On entrou no quarto de sua irmã. Antigamente, quando On conversava com a irmã, ele pedia para Lyra ir embora, mas desde o sequestro eles realmente se tornaram uma família. No entanto, Zeynep expressou dúvidas, perguntando-se por que Homer a sequestrou. On contou a ela o mesmo motivo que contou à mãe. Lyra também foi consolar o cunhado. On ficou ao lado dele, vendo esses dois amigos íntimos. De repente teve um sentimento muito caloroso. Quando os dois saíram da sala, On olhou para ela com olhos amorosos. Então ele puxou a mão dela e pediu que ela descesse com ele. Inesperadamente, essa cena foi vista por Eda. On agarrou a mão de Lyra com força como prova de seu afeto e se virou para sair. On olhou para o colar deixado por sua irmã, lembrando-se do que Homer disse antes de morrer, ele já havia completado metade de sua missão de vingança. On suspeita que a enfermeira negra também esteja envolvida, então liga imediatamente para seus juniores, pedindo para investigar o hospital, na esperança de encontrar novas pistas. Nesse momento, Lyra entrou para trazer o café de On, descuidadamente derramando-o na mesa. Ela pensou que On ficaria com raiva. Inesperadamente ele foi muito gentil, disse que iria limpar a seguir, então disse que havia algo que queria discutir com ela. Ele sentiu que havia algo errado com a enfermeira na África, mas na memória de Lyra, a enfermeira parecia quieta, então ela não teve muita impressão. Antes de Lyra partir, On devolve o colar que deixou cair quando foi sequestrada. Deste lado, embora Eda não pudesse ouvir claramente a conversa de On e Lyra, ela ainda podia sentir que os dois não eram tão afetuosos quanto pareciam ser. Coisas inesperadas aconteceram novamente. Depois que o mordomo investigou, soube de uma notícia importante, que o mal de Lyra também foi causado por aquele Homer. Agora todos os problemas estão relacionados a Lyra. Ilha imediatamente procurou as duas. Lyra ia sair, mas foi impedida por ela. Ela pergunta a Lyra por que Homer quer prejudicar Lyra. Então ela olhou para On se ela adivinhou corretamente. Seu verdadeiro alvo desta vez também era Lyra. No interrogatório de sua mãe, On pensou por um momento e então disse francamente que Homer não apenas envenenou Lyra, mas não muito antes de matar seu colega. Ele culpou sua mãe por convidar Homer aqui, caso contrário, nada disso teria acontecido. Apesar de proteger Lyra na frente de sua mãe, à noite On ainda a fazia deitar no chão, o frio fazia todo seu corpo tremer, e seu marido deitava na cama quentinha mas não conseguia dormir. Ou também quer que sua esposa durma ao lado dele, mas ele não tem coragem, ainda é muito orgulhoso. Ou constantemente se lembra de que o assassino matou sua irmã, absolutamente não pode amá-la. É de manhã, ou levanta cedo para se trocar, Lyra tenta ajudar, mas ele manda ela descansar um pouco. Lyra também sentiu que a atitude de On em relação a ela havia mudado gradualmente. Os juniores ligaram para On e relataram que haviam descoberto uma nova pista. De acordo com a observação de On, a honestidade de Lyra não era fingimento. Ela tomou a iniciativa de ir ao quarto de Zeynep para confortá-lo, agradecendo aos céus e à terra que Zeynep estava seguro. Lyra diz a Zeynep para fechar os olhos, lembrar das coisas boas e diz que não importa o que aconteça, ela e On estarão ao lado de Zeynep no futuro. Ouvindo a conversa das duas pessoas, ele se sentiu muito satisfeito. De repente Lyra levantou a cabeça e viu On parado do lado de fora. On imediatamente se sentiu um pouco envergonhado. Deste lado, só de pensar em On segurando a mão de Lyra, Eda ficou extremamente desconfortável. A mãe de Eda aconselha Eda a não ficar com raiva, dizendo-lhe para encontrar uma maneira de se aproximar de Lyra, ganhando assim sua confiança. No dia seguinte, ela conhece On, agradecendo a On por deixar ela e sua mãe entrarem na mansão. Para isso, On não estava muito preocupado. Enquanto os dois conversavam, Lyra entrou na sala para dar café a On. Eda convida On intencionalmente para a festa, mas não convida Lyra. Se fosse antes, Lyra não teria se importado, mas agora ela se sentia um pouco desconfortável. Ela teve que ir à cozinha pegar água e se preparar para regar as flores. Eda segue Lyra e diz que On realmente se importa com ela. Dessa vez a família dela faliu, foi On quem pediu à mãe dela que mandasse eles virem morar aqui, de qualquer forma eles cresceram juntos desde a infância.
Mas ela não esperava que Lyra rebatesse ou é muito honesto, então não precisa ser o inimigo Eda, mesmo que seja um estranho, ele ajudará no seu melhor. É por isso que Lyra o ama. Essas palavras foram ouvidas coincidentemente por On, mas no coração de Lyra, ele era muito importante. On fica maravilhado, então se aproxima deles e diz a Eda que está vindo para a festa com sua esposa. Na frente de Eda, ele agarrou ativamente a mão de Lyra, ignorou-a e saiu. Para proteger a garota que ama, ou é forçado a contar a maior mentira de sua vida. Nessa vida toda a pessoa que eu mais odeio é você. Casei com você só para te atormentar. A razão pela qual ele disse isso foi para dissipar as suspeitas de Eda, porque ela ouviu Lyra ser a assassina da irmã de On. Portanto, agora On tem que encontrar uma maneira de proteger Lyra, então On friamente avisa Eda que isso absolutamente não deve ser conhecido por ninguém. Para ganhar o favor de On, Eda concordou imediatamente. Lyra ficou na frente do espelho, lembrando-se das palavras de On, as lágrimas continuaram fluindo. Nesse momento, Zeynep abriu a porta e Lyra rapidamente ajustou seu humor. Mas mesmo assim, Zeynep percebeu algo inusitado, perguntando a ela o que havia acontecido. Lyra fingiu estar calma e disse que era só porque se lembrava de algo desagradável. Momentos depois, foram chamados por Dona Ilha à sala. Para Lyra, Ilha ainda mantinha uma atitude desdenhosa. Ela acabou de anunciar que vai haver uma festa amanhã à noite. Todos têm que comparecer, esperando que ela não faça nada embaraçoso. Eda pergunta propositalmente a Lyra se ela sabe que dia é amanhã. Obviamente Lyra não sabe. Zeynep explica imediatamente que amanhã é o aniversário de On, que também é o aniversário de Seren. Pela expressão de Lyra, todos perceberam que ela não sabia disso. Eda aproveitou para zombar dela. Agora que Eda havia descoberto o segredo, Lyra teve que ficar em silêncio, sem ousar refutar. Depois disso, Lyra saiu sozinha, a cena do bullying reapareceu aos poucos. Eda também a segue, arrastando Lyra para um lugar vazio, embora ela concorde em não contar a ninguém. Mas isso não significa que ela vai poupar Lyra. Ela alertou Lyra, não faça nada para machucar On no futuro. Agora, On está sentado na sala assistindo ao vídeo. Todos os anos, em seu aniversário, suas duas irmãs também gravam um vídeo de parabéns. Pensando nisso, seu coração estava muito desconfortável. Quando ele estava saindo da sala, sua mãe entrou e disse que queria discutir os planos para uma festa de aniversário amanhã. Mas agora On não estava com vontade de pensar nisso, usou a desculpa de ter um emprego e foi embora. Ele foi ao túmulo da irmã, com muitos pensamentos no coração, sem saber como lidar com os sentimentos de Lyra a seguir. Então ele foi ver seu amigo, o velho perguntou a On: "Você vai perdê-la? Por que você não enfrenta seu coração?" Desta vez nem o velho aguentou mais. Ele sabia que toda vez que On fosse abalado seria o mesmo. Ele não quer ver On sofrer, aconselha-o a pensar bem. No dia seguinte, Lyra se maquiou lindamente e preparou presentes especialmente para On. Quando ela estava prestes a descer, ela conheceu On, queria dizer algo, mas On a ignorou completamente. Ela hesitou por um momento e então decidiu dar-lhe um presente. Seren uma vez disse a ela que todos os anos, em seu aniversário, Seren dá uma pulseira a On. Lyra caminhou lentamente até a cabeceira da cama, abaixou-se para colocar a pulseira na mesa, mas foi agarrada por On. "O que você vai fazer? Eu só queria te dar um presente de aniversário. Não quero usar o que você tocou, saia da minha frente." Mas depois que Lyra saiu, On ficou triste. Por mais que fingisse estar com frio, ele podia sentir a mente de Lyra. Lyra foi até a sacada e viu que Ilha havia chegado em casa. Hoje era para ser um dia feliz, mas desde que Seren morreu, todos ficaram tristes e Lyra se sentiu ainda mais culpada. Ela tentou conter as lágrimas, foi para a sala, consolou ativamente a Dona Ilha, suas ações deixaram Eda monstruosa. Eda usou palavras duras para criticar Lyra. Neste momento, o mordomo entrou para informar que o amigo de Seren estava visitando. Lyra estava um pouco nervosa e Eda sussurrou alegremente. No fundo, ela só queria que o segredo de Lyra fosse revelado o mais rápido possível. Ilha convidou com entusiasmo a amiga da filha para jantar. De repente, On diz que deixe sua esposa fazer isso no jantar hoje à noite, porque ela sabe o que Seren mais gosta de comer. Essa declaração pareceu muito emocionante na frente dos outros, mas só Lyra sabia o que a esperava. Quando todos estão fora da mansão, ele arrasta Lyra para a cozinha e manda ela fazer o jantar. Por causa do estresse, Lyra não cortou a mão com cuidado, mas On ainda estava com muito frio, Lyra só aguentou a dor. Ela também sabia que hoje era um dia muito doloroso para On, mas depois que ela terminou a refeição, On derramou-a, forçando-a a fazê-lo novamente. Mas não importa o que ela fizesse, ele ainda não estava satisfeito. Aparentemente, ele atormentou Lyra intencionalmente. Depois disso, Lyra foi para a sala conversar com todos, mas o humor de todos era muito triste. Eda aproveitou para tirar uma foto de Seren, dizendo que considera Seren um parente, por isso carrega sempre consigo. Ela propositadamente disse essas palavras para Dona Ilha, então olhou novamente para Lyra e perguntou: "Acho que você também deve estar triste, né?"
Nesse momento, On entrou. Zeynep foi abraçá-lo e elogiou Lyra. Ela não tinha medo de trabalhar duro e tomava a iniciativa de fazer o jantar para todos. Essa é minha cunhada. Essa frase deixou Eda muito incomodada. Ela teve que continuar pensando em como lidar com Lyra. Ela tinha uma expressão muito triste no rosto, mas assim que entrou na sala começou a se maquiar, na esperança de atrair a atenção de On. Então, ela teve outra ideia maluca e imediatamente correu até a casa para encontrar a empregada. Depois de confirmar que não havia ninguém por perto, Eda disse à empregada para ir buscar as relíquias de Seren e absolutamente não deixar ninguém saber. Terminados os preparativos, bastava esperar que Lyra mordesse a isca. Lyra entrou no quarto, viu o vestido novo, tinha um bilhete na cama dizendo para ela usar. Lyra pensou que foi dado a ela por On, sem saber que havia vencido o esquema da Eda. Depois de se trocar, ela estava prestes a descer quando conheceu On. Vendo o vestido familiar, ele ficou bravo. Quem deixou você usá-lo? Lyra não entendeu o que estava acontecendo, mas vendo o rosto de On agora ela sabia que tinha sido enganada.